Gente, voltamos aqui, tá, para dar continuidade a essa discussão, essa conversa, né, sobre o que é educação. Tá? A gente está amadurecendo uma outra perspectiva para que a gente possa linkar depois com o que é sociologia ou sobre, né, o pensamento sociológico da educação, tá bom? Então, vamos aqui no capítulo 2 agora do Carlos Brandão para chamar a curiosidade de vocês, para atiçar, né, a curiosidade de vocês, né, para a leitura do texto do Brandão, mas não somente da leitura do texto do Brandão, mas para a gente entender essa complexidade, atiçar para que vocês corram atrás, busquem, se interessem, na verdade, né, pelo processo de construção e o entendimento sobre essa complexidade que é a educação e como a sociologia contribui para isso ou pode contribuir para isso. Tá? Vamos aqui nesse texto aqui, entendeu? Na página 14 agora, tá? Do livro O que é a Educação, tá? do Carlos Brandão, tá bom? Então, vamos lá. O homem que transforma, com o trabalho e a consciência, partes da natureza em invenções de sua cultura, aprendeu com o tempo a transformar partes das trocas feitas no interior desta cultura em situações sociais de aprender, ensinar e aprender em educação. Ou seja, o processo de produção e reprodução. Mas também é o processo de reprodução da vida, gente, da vida material, tá? Lembrem de Karl Marx, ok? Daquela vida que ela precisa sobreviver e existir. Tudo isso vai se relacionando com esse processo de desenvolvimento educacional e vai, né, constituindo esse aprender, ensinar e aprender e vice-versa, né, num processo dialético. É muito interessante isso. Para isso a dialética serve para a gente entender um pouquinho essa complexidade. Tá? Na espécie humana, a educação não continua apenas... vejam essa parte, que é muito interessante. Na espécie humana, a educação não continua apenas o trabalho da vida. Okay? A educação não faz isso. Ela simplesmente não é somente isso. Ela não é algo que permita a gente continuar a nossa existência. Ela vai produzir muito mais. Ela se instala dentro de um domínio propriamente humano de trocas, de símbolos, de intenções, de padrões de cultura e de relações de poder. Eu falei para vocês que a educação é de suma importância, tá? Para produzir o humano. É o nosso processo de humanização, nosso processo de hominização. Mas eu vou perguntar para vocês, a educação pode fazer o contrário? Ela pode desumanizar? Ela pode, por exemplo, transformar o homem numa besta, num animal? Será que existem determinadas educações ou processos educacionais de dominação que, em vez de produzir o humano, em vez de construir e permitir o desenvolvimento do sujeito, faz justamente o contrário, dessubjetiva e destrói o humano? Lembrem, tá? E a gente vai ver um pouco isso mais adiante, quando a gente for estudar um pouco do Adorno, tá? Que vai misturar, eu vou apresentar para vocês um dos teóricos da escola de Frankfurt, né? Adorno, tá? É sociólogo, é filósofo, né? E tem uma influência muito grande do pensamento do Max Weber, tá? E a gente vai ver, né, que a educação ela também pode desumanizar. A educação também pode transformar o humano numa besta, num animal. Lembrem, por exemplo, dos nazistas e de tudo que os nazistas fizeram para desumanizar vários grupos humanos, judeus, negros, homossexuais, dissidentes políticos e etc. Tá? Então, a educação ela também faz o processo contrário, se a gente não tomar cuidado. Essa dialética é uma dialética, muitas vezes, perversa. Ok? Realmente, a educação faz isso. Ela promove a cultura, desenvolve a cultura, mas ela também promove e faz com que a gente, em vez de desenvolver, a gente entre num processo retrógrado, entendeu? De subdesenvolvimento.
Tomem muito cuidado com essa complexidade do processo educacional, ok? Então, a educação se instala dentro de um domínio propriamente humano de trocas, de símbolos, de intenções, de padrões, de cultura e de relações de poder. Mas a seu modo, ela continua no homem o trabalho da natureza de fazê-lo evoluir e de torná-lo mais humano. Tá? Essa é a ideia, né? Uma ideia que está por trás de muitos educadores, como eu já disse para vocês, e também, consequentemente, a ideia de que a educação humaniza, que a educação nos transforma em quem somos, né? Somos humanos, ok? Tá? É esta a ideia que o Ernest Jagger, e aí vejam, o Ernest Jagger é um grande pesquisador, um filósofo, um teórico, né, do pensamento educacional, produziu um livro muito interessante que se chama A Paideia. É um livro que trabalha e tenta investigar a concepção da formação do homem grego no mundo grego antigo. Tá? Então, eu sugiro que vocês procurem esse livro, leiam esse livro, está disponível na internet. O nome do livro é A Paideia, a formação do homem grego, de Ernest Jagger, né? E que é muito interessante, aí eu vou ler um trechozinho aqui, né, para a gente entender essa complexidade, que é um trecho que o Carlos Brandão ele colocou e cita aqui. Tá? Então, esta a ideia que o Ernest Jagger tem na cabeça quando, no estudo sobre a educação do homem grego, procura explicar o que ela é, afinal. Eu já disse para vocês, né, que esse processo de humanização faz parte do processo educacional. Tá? E é isso que a gente vai ver aqui nas palavras do Ernest Jagger, tá? Do Jagger, ok? A natureza do homem, na sua dupla estrutura corpórea e espiritual, cria condições especiais para a manutenção e transmissão de sua forma particular e exige organizações físicas e espirituais, ao conjunto das quais damos o nome de educação. Na educação, como o homem a prática, na educação, como o homem a prática, atua a mesma força vital, criadora e plástica, que espontaneamente impele todas as espécies vivas à conservação e à propagação de seu tipo. É nela, porém, que essa força atinge o seu mais alto grau de intensidade, através do esforço consciente do conhecimento da vontade, dirigida para a consecução de um fim. A consecução de um fim. Quando um povo alcança um estágio complexo de organização da sua sociedade e de sua cultura, quando ele enfrenta, por exemplo, a questão da divisão social do trabalho e, portanto, do poder, é que ele começa a viver e a pensar como problema as formas e os processos de transmissão do saber. É a partir de então que a questão da educação emerge, a consciência e o trabalho de educar acrescenta à sociedade, passo a passo, os espaços, sistemas e tempos, regras de prática, tipos de profissionais e categorias de educandos envolvidos nos exercícios de maneira cada vez menos corriqueiras e menos comunitárias do ato, afinal, tão simples de ensinar e aprender. No entanto, muito antes que isso aconteça, em qualquer lugar e a qualquer tempo, entre 10 índios remanescentes de alguma tribo do Brasil Central, no centro da cidade de São Paulo, a educação existe sob tantas formas e é praticada em situações tão diferentes, que algumas vezes parece ser invisível, a não ser nos lugares onde perdura alguma placa na portaria, alguma placa na porta com o seu nome. Quando os antropólogos, do começo do século, saíram pelo mundo pesquisando, ou seja, do começo do século XX, saíram pelo mundo pesquisando culturas primitivas de sociedades tribais das Américas, da Ásia, da África e da Oceania, eles aprenderam a descrever com rigor praticamente todos os recantos da vida destas sociedades e culturas. Tá? E aí é bom a gente, por exemplo, não falar ou não citar, né? Porque é pejorativo. Culturas primitivas, e sim chamar de culturas simples. Tá?
não primitivas, e sim simples. Culturas complexas, culturas simples, ok? Muito mais interessante, né, no pensamento sociológico e antropológico, ok? Tá? No entanto, quase nenhum deles usa a palavra educação, embora quase todos, de uma forma ou de outra, descrevam relações cotidianas ou cerimoniais, rituais, em que crianças aprendem e jovens são solenemente admitidos no mundo dos adultos. Tá? Toda essa passagem, toda essa perspectiva contempla a educação. É isso que o Carlos Brandão quer colocar aqui para a gente, ok? E que é muito interessante. De vez em quando aparece, perdido no mar de outros conceitos, o de educação. Como quando Radcliffe Brown, né, que é um antropólogo inglês, tá, do século XX, tá, ali dos anos de 1940 em diante, ok? Um antropólogo inglês que participa da criação da moderna antropologia social, lembra que entre os andamanenses, um grupo tribal de ilhéus entre Burma e Sumatra, para se ajustar a criança à sua comunidade, é preciso que ela seja educada. Parte deste processo consiste em a criança e o adolescente aprenderem aos poucos a caçar, a fabricar o arco e flecha, e assim por diante. Outra parte envolve a aquisição de sentimentos e disposições emocionais que regulam a conduta dos membros da tribo e constituem o corpo de suas regras sociais de moralidade. Isso a gente vai ver um pouco também em Durkheim, ok? É importante a gente entender como tá? O processo, né, de desenvolvimento do ser social e da integração desse ser social dentro da sociedade está ligado ao processo educacional ou estão ligados aos processos educacionais. Quando os antropólogos pouco falam em educação, eles pouco querem falar de processos formalizados de ensino. Porque onde os andamanenses, os maores e os apaches ou os chavantes praticam, e os antropólogos identificam processos sociais de aprendizagem, não existe ainda nenhuma situação propriamente escolar de transferência do saber tribal que vai do fabrico do arco e flecha à recitação das rezas sagradas dos deuses da tribo. Ali, a sabedoria acumulada do grupo social não dá aulas. E os alunos, que são todos os que aprendem, não aprendem na escola. Tá? Então, aqui a gente tem mais um relato, né, dessa concepção do processo educacional complexo, que está fora do ambiente institucional, que está fora da escola. Tá? Tudo o que se sabe, aos poucos, se adquire por viver muitas e diferentes situações de trocas entre pessoas, com o corpo, com a consciência, e o corpo e a consciência. As pessoas convivem umas com as outras e o saber flui pelos atos de quem sabe e faz, para quem não sabe e aprende. Mesmo quando os adultos encorajam e guiam os momentos e situações de aprender de crianças e adolescentes, são raros os tempos especialmente reservados apenas para o lado de ensinar. Tá? Então, consequentemente, observem, né? A gente tem modelos educacionais completamente diversos do que os nossos, ou os modernos, né, desenvolveram, ou os modernos criaram. Nas aldeias dos grupos tribais mais simples, todas as relações entre a criança e a natureza, guiadas de mais longe ou mais perto pela presença de adultos conhecedores, são situações de aprendizagem. A criança vê, entende, imita e aprende. Né? A criança, né? Veja, vamos citar novamente. A criança vê, entende, imita e aprende com a sabedoria que existe no próprio gesto de fazer a coisa. São também situações de aprendizagem, aqueles em que as pessoas do grupo trocam bens materiais entre si ou trocam serviços e significados. Na turma de calçada, no banco
de pesca, no canto da cozinha da palhoça, na lavoura familiar ou comunitária da mandioca, nos grupos de brincadeiras de meninos e meninas, nas cerimônias religiosas. Emilian Durkheim, um dos principais sociólogos da educação, explica isto da seguinte maneira: sob regime tribal, a característica essencial da educação reside no fato de ser difusa e administrada indistintamente por todos os elementos do clã. Não há mestres determinados nem inspetores especiais para a formação da juventude. Esses papéis são desempenhados por todos os anciãos e pelo conjunto das gerações anteriores. Observem aí, né, as palavras, né, de Emilian Durkheim sobre essa complexidade, né. O interessante, gente, é que quando a gente compara, né, esses fragmentos que o Carlos Brandão apresenta com a nossa realidade, a gente levanta alguns questionamentos e algumas perguntas que são muito complexas e muito, vamos dizer assim, pertinentes. Tá? Por que hoje a escola e o processo escolar, de escolarização, ele é dominante e ele tem um peso social, ele nos coage. Existe uma coerção. Por que ainda defendemos a escola pública? Porque defendemos, né, essa escola gratuita, pública, de qualidade, que os pioneiros da educação, e aí vejam, quem são os pioneiros da educação? Para a gente falar isso aqui um pouco, muito rapidamente, né? O movimento dos pioneiros da educação é publicado em 1932. É um conjunto de pensadores brasileiros que estavam tentando criar no Brasil, e observem, tá? Isso já é a terceira década do século XX, porque no Brasil não existia um sistema educacional público, tá? De qualidade, gratuito, que atendesse a todas as pessoas. Não existia no Brasil isso ainda. Em 1932, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, tá? Lourenço Filho aqui no Ceará, entendeu? Anísio Teixeira, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, porque o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil, tá? E Fernando de Azevedo também, naquela região, e em São Paulo, tá? Tentaram implantar sistemas educacionais, estaduais, federais, públicos, gratuitos, de qualidade, na defesa, né, na defesa do processo de escolarização, porque entendiam que esse processo construía perspectivas, né, de desenvolvimento social. O Anísio Teixeira vai dizer que a escola pública é a fábrica, ou deveria ser a fábrica da democracia, mas é a fábrica da democracia. Ele citava, a escola pública é a fábrica da democracia. Lembrem, né, que Anísio Teixeira foi discípulo de John Dewey, dos grandes filósofos da educação dos Estados Unidos da América, desse mesmo período histórico. É importante a gente citar alguns pensadores, ou esses pensadores, para a gente entender essa complexidade e entender por que o processo escolar hoje ele tem ainda uma relevância muito grande. Hoje, o nosso sistema, que é o sistema moderno, contemporâneo, que é o sistema capitalista, ele exige um processo de escolarização. Se você não tiver um processo de escolarização, você está apartado dessa sociedade, que é uma sociedade já muito complexa, que cria desigualdades sociais, mas se você não tem a oportunidade da educação, essa desigualdade ou essa complexidade, ela triplica, quadriplica, se torna algo incomensurável, que a gente não consegue nem medir mais, né, de tanta desigualdade que existe. Observe, tá? 80% das pessoas presas do Brasil, 80% da população carcerária brasileira é analfabeta ou semi-analfabeta. Ou não sabe ler e escrever absolutamente nada, ou sabe pelo menos escrever só o seu nome. E olhe lá, que é o semi-analfabetismo. E aí a gente está falando só do processo de escolarização. Agora pense esse processo de escolarização linkado à sociedade digital, que é a nossa sociedade do conhecimento na nossa contemporaneidade. Se a pessoa, por exemplo, não tem a oportunidade ou não teve a oportunidade, entendeu, de se escolarizar, né,
consequentemente, ela vai estar apartada do mundo escolar ou do mundo das letras, mas vai estar apartada também, entendeu, do mundo digital ou dessa complexidade da realidade digital, né? Dentro, óbvio, né? Em que sentido? Não é no sentido de você assistir o Big Brother, não é no sentido de você, por exemplo, estar na rede social e falar besteira nas redes sociais, tá? Não é isso. A inclusão digital é uma perspectiva de desenvolvimento de saberes que levam em consideração a linguagem das máquinas. Você aprender ao mundo, entendeu? Do desenvolvimento de softwares, computadores, e que vocês possam imaginar. Manipular, por exemplo, né, e ter, né, a capacidade de participar de um curso à distância. Quantas pessoas possuem dificuldades, né, de mexer nos processos de plataformização do ensino, não sabem usar um Moodle, por exemplo. Esse analfabetismo digital, ele é complexo. Linka-se também a processos, entendeu, de má formação escolar e, consequentemente, a processos de desigualdades sociais. Bem, gente, a gente ainda vai voltar a essas considerações, a essas perspectivas, mas fica para vocês pensarem, né? Esses mundos da educação, que mundos são esses na nossa realidade, na nossa contemporaneidade? O que a gente pode ver no filme ou no documentário, né, para o Dia Nascer Feliz. Tá? Quero que vocês exponham essa complexidade, pensem essa complexidade e, consequentemente, escrevam, né, o trabalho que foi solicitado, né, para que a gente possa dar continuidade nas nossas concepções entre sociologia e educação. Valeu, gente. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço.